Beleza. Então, primeiramente, boa noite a todos. Hoje, então, a aula passada nós fizemos só a apresentação da disciplina, critério de avaliação, o que seria visto, esse tipo de coisa. Então, isso foi a aula passada. E essa aula? Essa aula a gente começa a ver a disciplina propriamente dita. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a aula dos sistemas distribuídos. A gente comentou na aula passada a importância de estudar sistemas distribuídos. Então, nós falamos que sistemas distribuídos é aplicável hoje em tudo quanto é área. Então, não dá para imaginar você trabalhar hoje com a internet do jeito que ela está, com os recursos que ela demanda, sem ter um sistema distribuído. Por quê? Você precisa de uma computação mais pesada, mais forte, e isso só é conseguido quando você tem mais de um computador. Então, não dá para ficar com um único computador, um computador com um poder gigantesco de processamento. Só que, se o computador pifa, sua rede inteira para. Todo o sistema cai. Igual, por exemplo, aconteceu com o Lattes esses dias. Vocês ficaram sabendo aí que o Lattes caiu, né? O CNPq. Então, toda a parte de grupos, essas coisas assim, estava no único servidor, o servidor caiu, pronto, está todo mundo fora do ar. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, como que funciona? Geralmente a gente monta um cluster, várias máquinas. Se uma cai, as outras assumem. Tudo bem? Então, é essa a ideia de um sistema distribuído. A distribuição não é só montar cluster. Você pode ter de processamento, pode ter processamento distribuído. O DNS, por exemplo, é um sistema que trabalha distribuído. Então, toda vez que eu preciso que a parte do meu código roda em outro local, é um sistema distribuído. Celular hoje usa muito essa tecnologia, por quê? Porque às vezes você tem um celular lá, não vai estar todo o processamento aqui dentro. O processamento vai estar o quê? Remoto no computador, então tem uma nuvem. Eu acesso aqui algum aplicativo, esse aplicativo acessa a nuvem, faz o processamento na nuvem e retorna para cá. Por exemplo, quem usa aí o Office 360 ou usa o Drive, que você pode criar lá uma planilha, um documento. Aí você usa o documento, você usa o processador deles, então todo recurso externo, faz o processamento lá, ele retorna a tela. Então isso quer dizer que você não precisa ter nada instalado aqui na sua máquina, e se instalar vai ser coisa bem simples, coisas pequenas, ok? Então a gente tem que ver um pouquinho mais a respeito dessa distribuição, os tipos, como que funciona, os protocolos, etc. Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês devem estar vendo a minha tela aí, ok? Então, vamos falar um pouquinho a respeito do que é um sistema distribuído e quais são os tipos desses sistemas. Então, quando eu falo em sistema distribuído, eu tenho que fazer uma caracterização do que é um sistema distribuído. Então, o sistema distribuído é um conjunto, então um agregado, é uma junção de vários computadores independentes. Quer dizer o quê? Esse computador ele tem capacidade de rodar sozinho. Então eu tenho um computador, vários computadores, né, que poderiam estar rodando sozinho, mas que apresentam aos seus usuários como se fosse um único e coerente sistema. Então, para o usuário, ele não vê como um monte de computador, ele vê como um único computador. Exemplo, quando você entra no Google. Se você entrar hoje no Google, você não sabe que tem um monte de computador, que tem milhares de computadores. Para vocês, o Google é uma página. Escrito Google, que você coloca lá dentro o que você quer pesquisar, dá ok, ele pesquisa em algum lugar, sabe-se Deus como, e traz esses dados. Na verdade, aquilo ali é um conjunto de máquinas. São máquinas que têm um banco de dados, são máquinas que fazem front-end, máquinas que fazem o processamento. Então, são vários computadores que eles se comportam como se fosse uma única máquina. Então, o usuário ele não sabe que tem várias máquinas. E isso acontece não só com o Google. Se você entrar, por exemplo, no Americanas, é assim. Se você entrar na Amazon, é assim. Se você entrar na Microsoft, é assim. Então, hoje, esses sites que estão aí, que fornecem serviço, prestadores de serviço, todos estão trabalhando dessa forma, tudo bem? De uma maneira bem coerente, uma maneira bem diferenciada. Então, se eu for pensar, então, meu sistema distribuído, então, ele consiste em dois aspectos principais. Primeiro, eu tenho os componentes autônomos, que seriam os computadores. O que é esses componentes? Eu posso ser o computador, pode ser meu celular,
Então, que você consegue rodar sozinho. Quando você pensa, por exemplo, no seu computador, ele consegue rodar sozinho, concorda comigo? Você não precisa, ou aliás, o seu celular, você não precisa. Não está funcionando aqui. Quero ver a carinha aqui de vocês. Ah, voltou. Você não precisa ter o computador ligado em rede para ele funcionar. Você pode ter o seu celular. O meu celular é um computador, um sistema autônomo. Tá aqui, ó. Enquanto ele não está conectado na internet, ele é um sistema autônomo, não está funcionando para nada. A partir do momento que eu pegar esse celular e conectar na internet e usar o processamento remoto, aí ele vira um sistema distribuído. Entenderam isso? O que é um sistema autônomo? Então, o sistema autônomo pode ser o meu notebook, ou um desktop, um celular, um relógio, qualquer outro dispositivo que está na internet, que não está sofrendo nenhum tipo de processamento. Então, teoricamente, eu consigo, se eu desligar a internet, eu continuo funcionando no meu celular. Eu continuo aqui navegando aqui dentro, no que tiver, não navegando na internet, mas navegando nos aplicativos que tiver instalado, ele continua funcionando. Só que fica a funcionalidade limitada. Eu não consigo fazer uma busca, por exemplo. Se eu clicar aqui para fazer uma busca e estiver desconectado da internet, simplesmente não vai funcionar. Entenderam isso? Sim, só deu para entender, sim. Beleza. E ele é composto também de pessoas ou programas. Então ele é composto, a outra parte desse sistema são as pessoas ou os programas que acham que eles estão o quê? Fazem com que ele se torne um único conjunto. Então, são programas que você instala, então são gerenciadores que você instala, que transformam essa máquina como se ela fosse uma só. A pessoa nem percebe. Quando ela está lá no seu celular e você entra no Google, por exemplo, fazer uma edição, um exemplo, né, um drive, você entra aqui pelo celular e você nem percebe. Se você está ligado na internet, parece que é uma coisa trivial. Você clica, faz as coisas, envia para lá e parece que tudo aquilo lá está dentro do seu computador, do seu celular, do seu computador. Entenderam? Qual então é a caracterização? Então, uma característica extremamente importante que os diferencia dos computadores normais, né? E o modo que eles se comunicam, estão, em grande parte, oculta ao usuário. Então, existe uma parte que o usuário não vê. Essa é a primeira caracterização do sistema. O usuário não pode perceber que se trata de várias máquinas. Quando tem um recurso distribuído, ele roda de forma transparente para o usuário. Então, o usuário não percebe que existe diversas máquinas interligadas que, pela junção de todas essas máquinas, o sistema está funcionando. Tudo bem? Então, isso daí se torna extremamente transparente para o usuário. Então, usuários e aplicações podem interagir com o sistema distribuído de maneira consistente e uniforme. Então, a pessoa consegue trabalhar lá dentro de uma maneira que consistente, quer dizer, que sempre vai estar lá, vai ser igual, existe uma uniformidade, quer dizer o quê? Toda vez que o cara entrar, os sistemas têm o mesmo comportamento. Não é uma hora ele está lento, uma hora está rápido, uma hora a tela é de um jeito, uma hora a tela é de outro. Ah, agora o papel de parede é um, agora o papel de parede é outro. Não. Sempre que ele entrar, sempre o papel de parede é o mesmo. As coisas que ele está fazendo são as mesmas. Tudo bem? Ele não percebe diferença em qual dispositivo ele está logando. Também deveria ser relativamente fácil expandir ou aumentar a escala do sistema distribuído. Então, normalmente é fácil. Você basta instalar novas máquinas, adicionar novos nós de processamento, que ela vai conseguir escalonar, ela vai ficar mais rápida. Então, qual que é a vantagem para a empresa? Em vez de comprar um supercomputador extremamente caro e você não sabe nem se o seu negócio vai dar certo ou não, você pode comprar uma máquina mais simples e conforme o seu negócio vai aumentando, então a sua empresa vai crescendo, você vai adicionando outras máquinas nesse sistema. Então, de acordo com a necessidade, você adiciona novas máquinas, ok? E isso permite uma expansão, isso permite aumentar o tamanho do sistema. Então, em geral, um sistema distribuído estará continuamente disponível
embora algumas partes possam estar temporariamente avariadas. Por quê? Porque como eles são uma máquina, são várias máquinas lá dentro, se uma dessas máquinas cair, por algum motivo uma máquina dessa pegar fogo, queimar, sofrer um curto-circuito, o próprio sistema operacional corromper, por exemplo, as outras máquinas da rede, elas vão assumir a sua função e para o usuário ele não vai perceber que houve essa troca de processo. A única coisa que ele percebe é que o sistema fica mais lento como um todo. Então, se eu tenho um sistema, vários computadores, que nem o Google tem milhares de máquinas, todas interligadas. O usuário não sabe, mas constantemente, normalmente mais de uma vez por dia, uma daquelas máquinas queima. Então tá lá, de repente a máquina queimou. E aí, alguém fica sabendo, a conexão do Google caiu? Não, continua tudo funcionando. Então é isso que é o legal do sistema distribuído. Se uma máquina cai, as outras máquinas assumem a tarefa daquela máquina que caiu. Para fazer isso, o que ela tem? Normalmente ela tem uma cópia dela em outra computador. Então, se eu estou rodando o Word aqui, você tem uma cópia do Word em outro computador. E de tempos em tempos eu faço sincronização. Então, conforme eu faço a conta aqui dentro, eu pego o que eu fiz e coloco nessa outra máquina. Aí ele fez mais um pouco de conta, eu pego o que eu fiz e coloco na outra máquina. Então ele vai fazendo essa sincronização. Tudo bem? Então as duas máquinas têm o quê? O mesmo conteúdo. Mas só essa daqui está rodando. O processamento é feito aqui. Aqui ele só avisa, ó, parei nesse ponto. Aqui faz as contas. Parei nesse ponto. Ele só vai avisando a outra máquina onde que ela parou. Se essa máquina cair, como eu fui avisando que ponto que estava, a outra máquina percebe, ó, a máquina não está respondendo. Então eu vejo onde a última vez que eu parei e assumo a partir dali. Dali eu envio para o usuário, falo, olha, você parou aqui realmente? Aí a máquina do usuário fala, não, estava mais para trás. Ou volta um pouquinho e vai dali em diante. O máximo que ele pode perceber, se ele está vendo um filme, é dar uma travadinha de leve, dar uma congeladinha e já volta ao normal, porque foi esse tempo dele fazer a troca de processo, passar de uma máquina para outra, mas o sistema continua disponível, continua funcionando. Ele não perde o que estava fazendo. Entenderam, pessoal? Deu para entender mais ou menos igual o Office online, né, professor? O senhor vai Sim. fazendo uma tabela Excel, por exemplo, e você não precisa ficar salvando. No Excel, se você estiver fazendo, na hora que estiver terminando o trabalho, se acabar a energia, por exemplo, ele não tem um salvamento automático. Você tem que É, salvar, né? Fazendo e salvando. Já o mas Office online, não. Você vai fazendo e ele vai salvando automático. é. Por quê? Porque ele é um sistema distribuído. Isso. O sistema da Microsoft Office, que está lá, o Office 360, que é o que está na internet, ele roda distribuído. Ele é um cluster de processamento. São vários computadores que se comportam como um só. Entenderam? O usuário e as aplicações não devem perceber quais são as partes que estão sendo substituídas ou consertadas, ou quais são as novas partes adicionadas para atender a mais usuários ou aplicações. Então, o usuário não tem que saber que máquina que ele sentou. Por exemplo, num cluster. Vamos pegar um exemplo, o Google, que é uma coisa que vocês usam bastante. O Google são milhares de máquinas. Você não sabe qual máquina do Google que você está. Você pode estar numa máquina do Google no Brasil, mas se o Brasil estiver sobrecarregado, pode ser que você use uma máquina nos Estados Unidos. Então ele verifica, ó, nos Estados Unidos a máquina tá vazia, a conexão tá rápida. Manda o Renato para os Estados Unidos, ele faz o processamento lá e manda para cá. Tudo bem? Então você não sabe em que local que está sendo feito isso daí. Que máquina, se a máquina caiu, por exemplo. Você não vê que há um erro lá do está fazendo alguma coisa, de repente fecha tudo e você perde tudo que você fez. Bem, por quê? Porque tem essa distribuição. Então tem essa garantia de autonomia, garantia que o negócio não vai cair, você vai perder tudo. Garantia de continuidade. Essa é a palavra-chave no sistema distribuído, ok? Ela continua funcionando mesmo com intempéries. E isso é bem legal. Isso é coisa que você não tem num cliente servidor.
numa arquitetura cliente-servidor, é um cara acessando uma única máquina. Só que essa máquina cair, você perde tudo. Num sistema distribuído, se essa máquina cair, as outras máquinas assumem a tarefa e continuam a partir dali. Entenderam? Sim, professor, deu para entender, sim. Então, para suportar esses sistemas heterogêneos e simultaneamente oferecer uma visão do sistema como sendo um sistema único, os sistemas distribuídos costumam estar organizados por meio de uma camada de software. Então, existe um programa que vai gerenciar tudo isso daí. Então, como eu tenho vários tipos de sistemas diferentes, vários tipos de programas, etc., existe uma camada de gerenciamento, que ele chama de middleware. O que é isso? É um software que controla toda essa parte aí do sistema distribuído. Então, existe um programinha que vai rodar ali dentro, e esse programa vai dar esse suporte. Isso depende de cada um dos sistemas, como que você implementou, que jeito que está a distribuição. Mas uma coisa que o pessoal usa bastante hoje em dia, se você tratar, por exemplo, de um cluster, existem APIs, que são rotinas de programação já previamente preparadas para trabalhar com um sistema distribuído. Por exemplo, umas rotinas da MPI. MPI é um conjunto, uma biblioteca, um conjunto de comandos que já está distribuído. Então, o usuário, o programa do usuário fica extremamente simples. Você só chama a biblioteca e verifica se a biblioteca, então, se o sistema está lá ou não, se está distribuído, tá. Ele só executa e a partir daquele momento você nem sabe que máquina que você está. Então, você não fica sabendo em qual nota está sendo executado. E você pode desligar as máquinas que o sistema continua rodando, sem que o usuário saiba disso daí. Então, isso é uma coisa legal de um sistema distribuído. Bem, sempre foi o sonho do pessoal ter essa heterogeneidade. O que é heterogeneidade? Sistemas diferentes, sistemas que, por exemplo, você pode ter uma máquina, uma rede que tenha o Windows, que tenha Linux, que tenha macOS, que tenha celular, tudo na mesma rede, todo mundo funcionando. Então, isso é heterogeneidade. Por exemplo, o Google é um sistema heterogêneo. Você está no seu computador, não importa se ele é um macOS, ou se ele é um PC, ou se é Linux, ou se é um Windows, ou se você está usando Android, ou está usando iOS, o acesso é o mesmo. Você tem o mesmo acesso, faz as mesmas coisas, independente qual seja o sistema. Entenderam isso daí? Sim, entendido. Então, beleza. Então, essa camada aí, esse miolo, ele é conhecido como middleware. Então, eu posso ter vários sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, eu poderia ter aqui o Windows, aqui eu posso ter Linux, aqui eu posso ter macOS, aqui eu posso ter Android, eu posso ter vários computadores e a minha aplicação às vezes roda até mais. Por exemplo, essa aplicação aqui, ó, aplicação B. Ela está rodando dentro de dois computadores. Um está instalado Linux e outro está instalado macOS. Mas a minha aplicação roda. Como que ele faz isso? Ele roda através do middleware. O middleware converte os comandos. Então ele pega cada comando aqui que veio lá da minha aplicação, transforma e passa os comandos para aquela linguagem de programação. Basicamente é essa mesma ideia que o Java usa. Então, o Java, por que o Java é multiplataforma? Ele faz exatamente isso. O Java ele foi projetado para trabalhar em multiplataformas. Ele é um middleware. Então, ele tem meu aplicativo, ele está numa linguagem específica, num pseudocódigo. Ele é interpretado pela virtual machine, que roda em vários tipos de sistemas operacionais diferentes. Entenderam? Entendido, professor. Diferente, por exemplo, uma máquina que só tem um Windows. Então, se eu tenho dois computadores aqui, ó, e as máquinas só têm um Windows,
Então, se eu pegar uma máquina que tem Linux e tentar rodar o aplicativo aqui, sendo que essas duas é só o Windows, se eu não tiver uma camada aqui que vai fazer a conversão de dados, a hora que ele pegar e tentar rodar nessa máquina aqui, ó, ele não vai conseguir, porque os comandos são diferentes entre uma máquina Windows e uma máquina Linux. Então tem que fazer uma conversão. Então quem faz essa conversão é o Middle. Então, um sistema distribuído deve ter, primeiro, oferecer fácil acesso aos seus recursos, principalmente de forma transparente. A pessoa não tem que ficar adivinhando, pensando. Quem aqui já acessou o Facebook, acessou o Google, acessou a Netshoes, Americanas, Loja Casas Bahia e tantos outros sites que tem por aí? Vocês vão notar que ela é fácil de ser acessada. Você tem uma página web, nenhum lugar lá, por exemplo, se você vai usar o Google, usar um Drive, por exemplo, em nenhum momento ele pergunta: olha, qual o computador que você deseja funcionar? Qual é o seu computador? Não sei. É tudo transparente para o usuário. Isso, então, ele faz o quê? Ele oculta razoavelmente o fato de que os recursos estão distribuídos na rede. O usuário não percebe que isso daí está em rede, que não está tudo na sua máquina. Para o usuário leigo, ele acha que está tudo na máquina dele. Meu pai, se você perguntar para ele o que é internet, aí ele fala: eu não sei, mas é só você entrar aí no celular. Para ele, a internet está aqui dentro. É algum programinha que roda, que eu clico e de repente aparece os dados para ele. Por quê? Porque ele não vê. Ele fala: meu, mas é. Às vezes você está sem internet, está sem conexão, ele fala: procura na internet para mim. Fala: pai, mas não tem rede. Uai, mas precisa de rede? Não está tudo dentro do seu computador? Não está tudo dentro do seu celular? Então, para ele, todos os recursos da internet estão aqui dentro. Se eu quero comprar alguma coisa, para ele está aqui dentro aquele programinha. Entenderam? Ser aberto. Ser aberto, pessoal, num sistema distribuído não quer dizer que ele seja gratuito. Tem uma diferença. Não é um freeware. Um freeware, um programa livre, por exemplo, um programa grátis, por exemplo, Linux, essas coisas assim, que às vezes fala: mas esse software aí é gratuito. Não é um sistema distribuído. Quando ele fala aberto, aberto não é gratuito. Aberto quer dizer que você tem acesso a como conectar-se, a documentação dele. Como que eu faço para me conectar? Como é que eu faço para poder enviar um processo? Como é que eu faço para poder acessar o sistema? Então, existe uma documentação, existe uma comunicação para eu poder conseguir usar. Se ninguém falasse como é que usava, como é que eu vou usar o sistema? Tudo bem? E, muito importante, ele deve ser expansível. Então, o sistema distribuído, ele permite que eu faça o quê? Uma ampliação do sistema. Eu adicione novos nós, novas máquinas, e minha rede vai ficar mais rápida. Entenderam? Sim. Beleza. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma? Se tiverem, vão falando aí, pessoal. Acesso a recursos. Tranquilo, professor. Tá tranquilo? A principal meta de um sistema distribuído é facilitar ao usuário e às aplicações o acesso ao recurso remoto. Tudo bem? E seu compartilhamento de uma maneira controlada e eficiente. Então, o usuário tem que conseguir utilizar um recurso distribuído da melhor forma possível, da maneira mais fácil possível. Eu tenho que facilitar isso daí. Por exemplo, vamos pegar o próprio Google. É transparente. Você tem uma tela de login, você entra lá com o seu login no sistema, a partir dali ele seleciona uma máquina, você entra e você nem sabe que máquina que você entrou. Tudo bem?
Então, isso é uma facilidade. É um acesso ao recurso rápido. Eu não tenho que entrar numa tela que eu tenho que preencher o nome do usuário, senha e qual computador que eu quero conectar-me. Então, ele não pergunta isso daí. É uma facilidade. Só que isso implica o quê? Em controle de segurança. Então, eu tenho que, de alguma forma, ter segurança com relação a esses dados. Eu não vou poder rodar em qualquer lugar. Eu tenho que saber quem é o usuário, quem vai poder acessar, o que ele vai poder fazer, que cópia que ele vai poder fazer. Tudo isso faz parte do controle de acesso aí dos recursos. Tudo bem? Deve existir também a transparência na distribuição. O que é isso? É uma meta extremamente importante. O computador, a pessoa não precisa saber se o computador que eu estou acessando está em estado de São Paulo, se está na capital, se está na Bahia, se ele está nos Estados Unidos. Isso é feito de forma transparente. Então, o usuário não sabe, na verdade, em qual fisicamente, onde que o sistema está, onde que o recurso está. Ele trabalha isso de forma transparente. Ele acessa o recurso sem que o usuário saiba onde que esse recurso está. Que recurso que é esse? Um computador, por exemplo. Ou um arquivo. Por exemplo, se eu perguntar hoje, o seu Drive, onde estão os seus arquivos? Você sabe me dizer? Aquele arquivo que você tem lá, você criou lá um drive no Google. Lá dentro você criou uma planilha, planilha do Renato. Se fosse no seu computador, que é local, você vai falar: ah, ele está no drive D da minha máquina, na pasta tal. Então você sabe exatamente onde está. Está dentro daquele HD. Num sistema distribuído, se eu perguntar isso para você, você vai falar: ah, não sei. Está lá no Google. Tem uma pasta lá, eu logo com minha senha, mas em que local que está? Onde está armazenado esses dados? Está Se eu armazenado perguntar na para sua mim, eu máquina? falo, tá na nuvem. Exato. É uma coisa genérica. Está armazenado em algum canto do mundo que eu não sei onde é. Pode estar armazenado num computador lá em São Paulo, pode estar num computador na Bahia, pode estar armazenado num computador nos Estados Unidos, e eu nem sei onde está esse computador. Pode estar dentro do mar. Eu não sei onde está esse computador. Repararam nisso daí? Tipos de transparência. A transparência ela pode ser transparência com relação ao acesso. Então, acesso, eu não sei da onde eu estou acessando, de localização física dos equipamentos, de migração de processos. Então, quando ele sai de uma máquina para outra, ele muda, eu não fico nem sabendo. E em questão de realocação. Como assim de realocação? Você tem duas máquinas trabalhando. Aí, de repente, a máquina A aqui fica lenta por algum motivo. Você tem esse computador e de repente esse computador ficou lento, tá sobrecarregado. Aí tem uma outra máquina na rede que ela tá vazia, sem ninguém tá usando ela. Ele pode pegar o seu programa que está aqui, tirar dessa máquina e colocar nessa outra que está sem fazer nada, para deixar o seu sistema mais rápido. Então isso que é uma realocação. Ele tem que ter transparência de replicação. Como assim? Cópia do que você está fazendo tem que estar em outra máquina. Por quê? Porque se a sua máquina por acaso pegar fogo, cair, existe uma cópia em outra máquina. Bem? Então essa que é o legal. Acabou a energia, outra máquina assume. Bem? Deu pau nos ar-condicionado. Hoje, o Google, como é que ele funciona? Vamos imaginar que numa central do Google deu um pau violentíssimo e os ar-condicionados parem tudo. Uma falha. Tudo bem? O que vai acontecer? Caiu a internet do Google. Não tem problema, não vai parar de funcionar. Ele vai pegar tudo aquilo ali e vai transferir você para um outro data center. Passa para uma outra máquina e pode estar até em outro lugar do mundo. Ah, mas o que eu vou perceber? Que meu sistema vai ficar lento e vai demorar mais para responder. Mas ele vai continuar funcionando. Entenderam? Sim, entendido. Beleza. Abertura. Então, o sistema
distribuído, que ele é aberto, é um sistema que oferece serviços de acordo com regras padronizadas. Tudo bem? Então ela tem uma sintaxe, uma semântica de como utilizar aquilo lá. Então tem um padrão. Fala, olha, para mim acessar esse cara aqui, eu tenho que passar o login e senha. Por exemplo, você vai acessar uma conta no Google. Ele existe uma padronização, uma regra. Qual é a regra? Para você conseguir acessar a sua conta, você tem que entrar com login e senha. Isso é um sistema aberto. Então ele tem uma regra, toda a regra é conhecida. E se eu tentar acessar direto? Ele não acessa. A não ser que no seu computador você salvou já o login e senha. Mas se você não salvou, você tem que digitar a senha. Tudo bem? Para você conseguir entrar. E se eu salvei no meu computador o login e senha? Basicamente, a única coisa que faz o seu computador preenche os dados e dá OK. É só isso. Então, um sistema ele é dito aberto é quando ele pode ser estendido e reimplementado de várias maneiras diferentes. Então, eu consigo ampliar o meu sistema, consigo saber como é que ele funciona, consigo mandar comandos. Então, existe essa abertura, esse conhecimento do funcionamento dele. Você não precisa ver o código-fonte. Um sistema aberto não quer dizer que você tenha acesso ao fonte do sistema, mas que você consegue saber as regras de como utilizar aquilo ali. Okay? Por exemplo, aqui, ninguém sabe como é que é implementado. Você teve acesso, quando você clica no botão localizar, qual é o algoritmo que ele executa lá dentro? Você sabe? Você está com o Google aberto. Vamos lá, vou estar aqui aberto o Google. Deixa eu abrir aqui o Google. Deixa eu abrir uma página aqui. Deixa eu abrir uma página web aqui qualquer. Abri uma página web. Aí eu entro aqui no Google, por exemplo. Estou aqui. Quando eu digitar alguma palavra aqui, você não acessa sua conta há 6 meses. Ué, tá louco? Tá doidão? Xiii, tá louco de tudo. Vamos colocar aqui, por exemplo, que você vai fazer uma busca aqui, um teste, por exemplo. E quero ver o que está acontecendo. Na hora que eu aperto Enter, a hora que eu apertar Enter, ele fez uma busca. Essa busca, como que ela foi feita? O que aconteceu quando eu digitei alguma coisa aqui, ó, e apertei aqui pesquisar? Tudo bem? O que foi feito ali dentro? Acho que o algoritmo começou a trabalhar, não é? Então, mas qual algoritmo que ele rodou? Aí, Então, ele é um sistema distribuído, ele é aberto. Você sabe a regra. Qual é a regra? Você digita aqui o que você quer pesquisar, não é isso que é a regra? Você vem e digita, eu quero saber sobre carros. Você digita o carros e depois o que você faz? Clique em pesquisar. Isso é um sistema aberto. Você conhece como que você usa a ferramenta. Como que funciona o protocolo. Mas ele não te mostra internamente como é que ele trabalha. Entenderam a diferença? sim, sim. Então você tem acesso a como utilizar, como usar o sistema, as regras que são. Qual é a regra? Digite o que você quer buscar e clique em pesquisar. Aí, o que aconteceu quando eu fiz isso? Isso daí ele mandou o que eu coloquei, que não, isso daí é um sistema aberto, tudo bem? Aí, internamente, o que aconteceu? Ele pegou aquela palavra-chave, procurou um computador que estava sem fazer nada, estava parado lá no Google. Aí ele passou essa palavra-chave, que é carros, para essa máquina. Aí essa máquina pesquisa na base de dados dela, monta essa página web com o que ele encontrou de site que tem a palavra carros e mandou para mim essa página. E ele fez isso de forma transparente. Eu não sabia que isso acontecia. Entenderam?
Sim, deu para entender sim, professor. Em redes e computadores, há regras padronizadas que governam o formato, o conteúdo, o significado da mensagem enviada e recebida. Então, isso se chama protocolo. Então, no caso, para fazer uma pesquisa no Google, existe um protocolo. Você digita a palavra que você quer e clica em pesquisar. Então, às vezes você sente e fala assim: como é que funciona essa daqui? Você tem um programinha. Aí ele tem uma regra. Olha, para você poder usar, você tem que digitar, preencher esse valor e depois clicar nesse botão ou executar. Isso daí é o protocolo. O que eu tenho que fazer para o negócio funcionar? Tudo bem? Então, normalmente em um sistema distribuído, isso é especificado através de uma interface. Interface é como se fosse um manual de como utilizar. Então, qualquer sistema que é distribuído, então eu tenho que distribuir também o quê? O manual de como utilizar ele. E isso são as interfaces. Então, quando você tem alguma coisa, a interface é isso daí. É como utilizar esse serviço. Entenderam? Quais são os passos que eu tenho que fazer? Às vezes você tem um programinha que faz essa interface. Por exemplo, não sei fazer, mas basta eu acessar aqui e ele vai acontecer uma mágica lá dentro e essa mágica vai me retornar os valores. Então, esse programa que faz a mágica, que você não sabe o que acontece, é a interface. Tudo bem? Com o usuário. As interfaces costumam ser descritas numa linguagem de definição de interface, que é a que ele chama de IDLs. Então, as IDLs especificam com precisão os nomes da função que serão disponíveis, tipo de parâmetro, valor de retorno, possíveis exceções, etc. Por exemplo, se eu quiser chamar uma rotina aqui do Google dentro do meu aplicativo, então eu posso colocar lá, por exemplo, como chamar uma rotina de busca do Google dentro do meu site, por exemplo, do meu site. Se eu fizer uma busca dessa daqui, ó, você vai ver aqui que existe aqui, ó, vários programinhas, vários exemplos de como fazer isso daí, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Então, ele existe aqui não, isso daqui é dentro do celular. O assistente, não. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui de uso de API do Google. Por exemplo, vou pegar uma API qualquer aqui, só para vocês verem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui. Aqui, ó, é um exemplo de programação que você chama a API do Google. Como que eu faço para chamar o mapa lá dentro? Eu chamo google.maps.map e passo como parâmetro o mapa que eu quero ou as opções que eu quero lá dentro. Entenderam? Ou desse jeito aqui, ó. Google Maps eu informo a latitude e a longitude. Que ponto que eu quero que ele vai ficar. Então ele abre o mapa e coloca a pincinha lá dentro. Isso é uma API. Isso é como utilizar um serviço. Esse é um serviço distribuído e essa maneira de como acessar, como que eu faço para programar, tudo bem? Então isso é uma coisa conhecida. Então isso é essa linguagem de definição de interface. Lá ela fala como que eu faço para acessar. Olha, para poder chamar no meu programa, eu tenho que passar a seguinte ordem. Eu tenho que passar lá o comando que eu quero executar, a longitude e a latitude, desculpa,
e a longitude, mais o zoom que eu quero, mais o tipo de mapa, mais o ID do tipo de mapa. Então, aqui é um mapa de estradas, por exemplo. Então, aqui ó, as opções que ele tem que fazer lá dentro. Entenderam? Entendi, sim, senhor. Então, a ordem que você tem que fazer para poder usar, isso é interface. Então, onde que está definida essas interfaces? Se eu for procurar ali dentro, você vai ver que existe uma interface pronta. Então, existe aqui ó, uma biblioteca que ele te fala em cada um deles as APIs. Deixa eu pegar uma API aqui. Uma API do Google. O meu Google aqui está doidão, ele está querendo acessar. Então, eu vou pegar aqui uma API, aqui, uma linguagem de API. Uma API qualquer de programação. Então, existe uma biblioteca que fala quais são, como é que funciona. Existe uma documentação, pessoal. Então, isso é a interface. Ó. Se eu for lá e começar a procurar, ela tem a interface de como que utilizar essa biblioteca. Ó. Então, ali eu tenho cada um dos comandos, como que funciona, tudo bem? Então, aí eu tenho as especificações dessa API ali dentro. Ela tá meio devagar, mas... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se tem uma API aqui, só para vocês verem aqui, uma interface. Normalmente uma DLL tem um monte de interface. Se eu não... se tem uma DLL aqui. Vou pegar aqui. Tá muito chato. Vou pegar aqui no meu sistema uma DLL só para vocês verem a interface. Deixa eu ver se dá para poder pegar aqui. Meu Windows, C, dois pontos, meu Windows. Se tem alguma DLL aqui dentro. Vou pegar qualquer uma aqui. Não é pasta, filha, só quero o arquivo. Vou pegar uma DLL aqui, ó. Se eu entrar em propriedades dela, deixa eu ver se ela vai deixar aqui os detalhes de API dela. Não. Assinaturas. Só está aqui dentro. É uma coisa em .NET. Deveria deixar liberar aqui para eu poder acessar. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui que está menos complicada. Extensão. Tô sem nenhum programinha para poder fazer abertura ali de uma DLL. DLL tem bastante disso daí. Deixa eu ver se eu acho aqui um programinha. Ler cabeçalho DLL. Ver se tem aqui alguma.
para fazer imagem render aqui. Aqui você tem que ter um programinha para abrir. A hora que você abre aqui, ó. Vou abrir uma DLL aqui só para vocês verem que ele traz aqui. A internet está ou muito lenta. Ou caramba. Tem que baixar a ferramenta aqui. Não queria baixar para instalar coisa no meu computador, mas tá bom. Estou baixando aqui uma ferramenta de análise também, de executável. Ixi, pelo visto é para Linux. Vamos ver se isso daqui é para Windows ou para Linux. Ixi, é para Linux. Aí não vai conseguir rodar aqui dentro. Tem um monte de include aqui dentro ainda, aí não vai resolver. Isso daqui é para Linux. Tá vendo? SH aqui, ó, é coisa de Linux. Então, essa ferramenta aqui é para Linux. Teria que baixar uma ferramenta para Windows para abrir DLL. Aí eu conseguiria ver o conteúdo da DLL. Ela mostra o que tem ali dentro. Deixa eu ver se tem online aqui. Cabeçalho DLL online. Ixi, tá bem no teclado aqui. Cara. Sai. B não tá saindo, tá uma porcaria, meu. Eu teria que achar, ver se tem algum site que faz essas leitura de cabeçalho. Geralmente é software que faz isso daí. Você abre uma DLL, ele te mostra os cabeçalhos dela. Bem, quando você clica em cima da DLL, geralmente ela mostra o arquivo de cabeçalho lá dentro. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, só para vocês verem. Não está aqui dentro, é um exemplo. Tem que instalar uma ferramenta, procurar uma ferramenta lá de análise de DLL. Mas essa daqui, tem um executável também. Não, mas essa daqui é só para Linux mesmo. Eu preciso de uma para Windows. Tudo bem? Teria que baixar aqui, procurar uma ferramenta para Windows e instalar a ferramenta. Mas deu para entender? Hein, pessoal? Não, deu sim, professor. Outra característica da abertura, quando você sabe que o sistema é aberto, ele é aberto quando ele pode trabalhar a interoperabilidade, ele é capaz de trabalhar com outros componentes às vezes, de pessoas diferentes. Então, ele consegue operar e fazer uma coexistência entre fornecedores diferentes, entre fabricantes diferentes. Por exemplo, você tem o seu celular que é Android e tem acesso à nuvem da Microsoft. Tudo bem? A Microsoft é um fabricante, esse daqui é o outro e os dois funcionam. Ou você tem um sistema que você está editando, por exemplo, um documento compartilhado lá no Google. Você pode estar compartilhado e a pessoa do outro lado pode ter um celular, pode ter um PC, pode ter um Mac e todo mundo consegue compartilhar o mesmo documento. Então, isso é interoperabilidade. Todo mundo consegue estar trabalhando no mesmo documento, com implementações diferentes, com sistemas totalmente diferentes, mas eles conversam entre si. Outra capacidade de abertura é a portabilidade. Tudo bem?
então conseguir sair de uma máquina e ir para outra e continuar executando. Geralmente, se os sistemas são heterogêneos, são máquinas com o Windows, outro com Linux, você vai normalmente trabalhar isso em Java ou alguma linguagem semelhante ao Java, que ela consegue rodar um aplicativo feito em Java, ele vai rodar dentro do Windows, do Linux, do Mac. Então, se está rodando nesse celular e de repente dá um problema e ele está ligado em rede, ele pode pegar o aplicativo que está aqui e continuar rodando no iPhone. Para ele fazer isso, ele só consegue fazer isso se esses sistemas tiver uma portabilidade entre eles. Entenderam? Escalabilidade. O que é isso? Um sistema é descrito como escalonável se ele permite de forma eficiente, né? Se permanece eficiente quando há um aumento significativo no número de recursos e o número de usuários. Então, você tem ali, consegue controlar isso daí. Ele é escalonável quando, se eu aumentar o número de usuário, basta aumentar o número de processadores que o meu sistema vai comportar o sistema. Entenderam? Mais gente, mais máquinas. Se eu quero manter a velocidade. Se eu coloco muita gente e não aumento as máquinas, ele vai ficando lento, mas continua funcionando. Então, essa escalabilidade, isso quer dizer o quê? De acordo com o meu uso, se eu vou aumentando o número de recursos, quer dizer que eu vou conseguir aumentar o número de usuários. Então, se eu coloco mais computadores interligados, o meu sistema vai contornar, vai conseguir atender mais usuários. Isso é bom para controlar os recursos, o custo de recurso físico. Então, você não precisa comprar tudo de uma vez. Você compra uma parte e conforme seu recurso, sua necessidade vai aumentando, você vai aumentando a quantidade de recursos ali dentro. Então, a sua empresa pode começar pequenininha com um servidor e conforme vai precisando de mais, a sua empresa vai crescendo, você vai adicionando novas máquinas. Você não precisa jogar fora aquilo que você tem. Você só precisa o quê? A escalabilidade, ele fala que você não precisa trocar o que você tem, só vai adicionando novos. Por exemplo, o Google. Você acha que eles jogam todos os computadores fora? Eu comprei 10 mil computadores, vamos imaginar, no Google. Aí tá ficando lento o meu sistema. Você acha que ele joga os 10 mil computadores fora e compra outros novos? Não. Ele só adiciona mais computadores. Já tem os 10 mil computadores, ele só vai adicionando novos computadores. É essa a ideia. Tudo bem? Você não joga fora o que você tem, só vai adicionando novos recursos. E você, com isso, você consegue o quê? Controlar a perda de desempenho. Então, conforme o seu sistema começa a cair o desempenho, começa a ficar lento, você adiciona novas máquinas. E isso que é o legal de um sistema distribuído. E isso impede que o recurso de software se esgotem. Então, conforme meu sistema vai ficando lento, meu site está lento, eu adiciono novas máquinas e o meu site volta a ficar rápido. A escalabilidade geográfica tem os seus próprios problemas. Por quê? Se você está em outro local, você vai depender de uma comunicação, vai precisar de uma rede. Então, geralmente, essa ideia de escalabilidade, que você só adicionar mais máquina funciona, ela normalmente funciona bem se todos estão no mesmo local. Então, se todas as máquinas estão dentro da mesma rede. Quando você tem locais distintos, eu monto um cluster que eu vou usar várias máquinas espalhadas pelo mundo. Só que eu tenho um problema: a internet. Se a internet estiver lenta, fica lenta para todo mundo. Ficou claro isso daí? Sim, professor. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Técnicas para manter essa escalabilidade, então, de eu conseguir aumentar o meu desempenho. Primeiro, comunicação assíncrona com o uso de thread. Vocês viram em sistema operacional. O que era threads, pessoal? Lá do primeiro ano. O que era uma thread?
Vai voltar para SO1, hein? Essas duas palavras vocês viram. Comunicação assíncrona, vira em redes, e threads, vocês viram em sistema operacional. Então, aqui é SO e aqui é redes. O que são essas duas palavras? O que é uma comunicação assíncrona e o que são threads? A Jéssica colocou aqui, ó. Usa para dividir a execução. Exatamente. Você divide o seu aplicativo em várias partes. Um jogo pode fazer isso. Imaginemos que você tem vários processadores. Tudo bem? O Lucas colocou aqui também, é o que recebe a execução de processos. Então, o que vai acontecer? Imaginemos um jogo. Você tem uma máquina com 4 processadores, 4 núcleos, 4 cores. Se você programar sem usar thread, como é que vai funcionar o seu programa? Quando ele for executar, ele vai pegar o seu programa inteiro e vai colocar num único núcleo. Então, se você tem um processador com 4 núcleos, como se fosse 4 processadores, ele vai executar só em um. Vai pegar o seu programa e vai rodar em um só. E os outros 3 núcleos, o que eles vão ficar fazendo, pessoal? O que o meu programa aqui vai fazer meus outros núcleos? Nada, vão ficar parados. Vai ficar ocioso. Exatamente. Como que eu contorno isso daí? Usando thread. O que é thread? Pegar o seu programinha e dividir. Então é um jogo. Eu vou pegar os inimigos, a IA, que eu vou contornar os inimigos, né? Que os meus inimigos vão me procurar, eu vou colocar num processador. No outro processador, eu vou colocar para ele fazer a tela, a imagem, o fundo. No outro processador, eu vou colocar as explosões. Ele vai processar as explosões. No outro, eu vou colocar o meu jogador, para ter os reflexos da arma, essas coisas assim. Então, ele distribui tarefa, cada um fica independente um do outro. Isso vai fazer com que você use todos os processadores ao mesmo tempo. E isso vai tornar a sua máquina mais rápida. Isso é o uso de thread. Lembraram disso daí? Jéssica, eu não estou ouvindo. Eu estou vendo que você está falando alguma coisa, mas para mim não está aparecendo o som. Ah, ligou sozinho. Ah, beleza, sem problema. Todos entenderam? E o que é uma comunicação assíncrona e o que é uma comunicação síncrona? Quando a síncrona a comunicação tem ida e volta ao mesmo tempo, e quando é assíncrona, ela espera um ir para depois o outro mandar a resposta, alguma coisa assim que eu lembro. Isto. Quando é uma comunicação síncrona, eu mando uma pergunta e só continuo quando o cara me responder. E assíncrona, eu mando ele fazer alguma coisa e enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Entenderam a diferença? Exemplo do mundo real. Vou fazer uma comunicação, vou falar pro cara, olha, eu vou bater um bolo aqui. Vou fazer um bolo. Só que tá faltando fermento. Se for uma comunicação síncrona, eu falo, ó, busca o fermento para mim. Enquanto o cara for buscar o fermento, eu paro de fazer o bolo. Eu nem mexo o bolo, tá tudo parado. Eu só continuo quando eu receber a resposta dele. Quando ele trazer o fermento, eu continuo minha receita. Isso é síncrono. E assíncrono. Eu mando o cara buscar, fala assim, olha, tá faltando fermento pro bolo.
Você busca para mim, enquanto ele vai buscar, eu continuo batendo outras coisas. Continuo minha receita. Então, é o que o Lucas colocou aqui, ó, a síncrona não ocorre em tempo real. Ela não depende instantaneamente, não é que é questão em tempo real, mas ela continua trabalhando, entenderam? Continua fazendo as coisas e fica aguardando a resposta. Fala, olha, quando chegar eu termino aqui, mas enquanto isso eu vou fazendo outras coisas. E isso é uma coisa assíncrona. Bem, eu continuo trabalhando enquanto a resposta não chega. Se ela for síncrona, eu paro de fazer o que eu estou fazendo enquanto a resposta não vier. Normalmente então, para o processo, o ideal é assíncrona, porque você ganha tempo. Exato. Se for possível, comunicação assíncrona. Você manda o cara executar alguma coisa e continua fazendo. Por exemplo, um jogo geralmente tem uma comunicação assíncrona. Eu envio a posição de onde eu estou e ele continua processando, fazendo as telas, essas coisas assim. Às vezes o inimigo se mexe. Por exemplo, alguém já jogou aqui Counter-Strike? Ou algo semelhante a isso? O Counter-Strike era bom, hein? E quando você tinha uma internet lenta, o que acontecia? Aí não era muito bom não, viu? Você às vezes perdia o jogo. Por quê? Porque você tinha que enviar no Counter-Strike, enviar a sua posição para o servidor, para ele atualizar você no mapa. Só que ele não parava. Não é porque a sua internet está lento que ele parava para você. Falava, opa, o Renato está lento, deixa eu parar todo mundo. Não, o jogo continuava rodando. Se você ficava lento, ele não atualizava você no mapa. Sua internet. Então eu aqui, Renato, tô jogando, tô indo para frente e para trás. O meu bonequinho no mapa tá aqui, ó. Minha internet fica lenta. Eu andei, mas não mandou ainda para mim. As outras pessoas que estão jogando, ia ver eu parado. Por quê? Não deu tempo de atualizar. Aí eu dou um tiro e mato o Renato. Quando eu atualizar, ele fala, o Renato não tá mais aqui. De repente você vê você morto. Fala, mas o que aconteceu? Eu nem vi porque eu morri. Isso é uma comunicação assíncrona. Entenderam? Se a sua internet fica lenta, o problema é seu. Os outros continuam rodando. Ficou clara essa diferença? Ficou sim, professor. Beleza. Então, ela usa o quê? A escalabilidade, ela usa uma técnica de comunicação assíncrona, então eu não fico preso, meu sistema não fica travado, e ela usa threads, ela divide para conquistar. Eu divido em vários processadores, cada um fica executando e no final eu só junto. Eu não fico parado. Olha, enquanto você está processando, eu vou ficar sem fazer nada. Não, enquanto você está processando, eu vou fazendo outras coisas junto. Para ganhar o quê? Desempenho. Reduzir a comunicação global, passando para cliente parte da computação que seria realizada no servidor. Então, se você tiver uma máquina com um certo desempenho, ela pode passar parte do processamento ser executada localmente e não passar tudo para o servidor. Usar as duas máquinas. Tudo bem? Exemplo de uma distribuição dessa é um sistema de DNS. DNS é um recurso que vocês usam bastante na internet e ele é um sistema distribuído. Entenderam? Até aqui alguma dúvida? E aí, pessoal? Nenhuma? Beleza. Então, o que acontece na escalabilidade? São técnicas que eu posso estar utilizando lá dentro, que eu posso estar enviando, tem um formulário aqui no lado do cliente, eu posso estar enviando aqui várias informações, várias pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo nesse serviço, nessa máquina. Então, está sendo enviado vários dados ao mesmo tempo. Tudo bem?
Então, isso cai no servidor e ele vai realizar o processamento. Então, posso ter várias pessoas ao mesmo tempo cadastrando coisas no meu sistema. Entenderam? E isso pode ser feito, eu posso internamente, eu posso ter vários servidores aqui, ó. E conforme eu mando os dados, ele fala, olha, o Renato está cadastrando aqui, do Mário. Então ele manda o Mário para ser feito aqui nesse computador. Ah, chegou da Ana. Da Ana vai ser executado nesse outro. Chegou o do Tiago. Chegou as coisas do Tiago, vai ser para esse novo nó aqui. Então ele pode ter vários nós sendo executados ao mesmo tempo. Então, vários computadores estão fazendo o mesmo cadastro. Não fica tudo travado em uma única tela, num único servidor. Entenderam a ideia? Além disso, eu posso ter parte do processo, quando eu faço alguma coisa, todo o processamento pode ser executado, todo ele, no servidor, tudo bem? Ou parte do processamento ser executado no cliente, por exemplo, uma checagem de valores, e o restante ser executado no servidor. Qual que é a diferença dessas dois tipos aqui? Aqui o usuário fez, vamos supor que a pessoa digitou o nome errado aqui dentro. Ele esqueceu de pôr o arroba no e-mail. Nesse caso, ele vai enviar esses dados para esse servidor. Hora que chegar aqui no servidor, ele vai conferir. Aí a pessoa esqueceu de pôr o e-mail, vai voltar de novo. O que é isso? Ele trafegou pela rede, pessoal, dados aqui, ó. Pegou todos esses dados, empacotou, mandou para o servidor, aí chegou lá, descobriu que está faltando arroba. Volta tudo de novo. Então, quer dizer, você está usando a internet, está gastando a internet para poder fazer essa validação. Coisas pequenas eu posso fazer no lado do cliente. Então, antes de mandar, eu verifico. Tem uma programação que verifica. Tem arroba? Tem. Se tem, tá tudo beleza? Tá. Se tiver tudo beleza, aí eu envio para o servidor. O que eu faço? Eu estou economizando processamento aqui. Ó. Entenderam? A diferença de processar no lado do servidor e eu fazer o processamento parte no lado do cliente? A diferença que tem? Sim. Então, eu economizo de ficar mandando. Você já imaginou se eu mando uma foto junto? Passa a foto inteira na internet, aí chega lá o cara descobre, putz, tem que jogar tudo fora porque o cara esqueceu a arroba. Volta tudo isso para cá e fala, olha, você esqueceu a arroba. Se eu faço isso lá no lado do cliente, ele já detecta que está faltando alguma coisa e já para ali mesmo. Todos entenderam isso? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, eu vou parar aqui, ó, pessoal, e nós vamos continuar na semana que vem essa parte de escalabilidade. Até nesse ponto, todos entenderam? Sim, professor, deu para entender tudo tranquilo, viu? Então, tá bom. Eu vou fazer a chamadinha aqui, porque daqui a pouquinho já são 8h30, acho que quase 8h30, e você deve ter aula de outra disciplina também, né? Então, vamos nós. Opa, turma errada. Meus diários. Sistemas distribuídos. Opa.
Destruir. Adicionar a aula de hoje. 2 aulas. Então, conceitos. Temas distribuídos. Beleza? Salvei. Registro das faltas. Eberson. Ô, professor, tô aqui. Jean Oliveira. Tá aí? Pronto, deixa eu tentar, eu chamei a tela. Senão eu não consigo ver se você respondeu ou não. Não. Jéssica. José Mariano. Eu. Lázaro. Lucas da Rocha. Opa, tô aqui, tá me ouvindo? Tô. Ah, beleza. Matheus. Beleza. Acho que é isso. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, deixa eu te perguntar, você liberou presença na aula passada? Como que funcionou? Como? Porque hoje, eu não sei se eu estava na matéria errada, mas eu tive que clicar em presente lá e tal. Acho que na aula passada eu não fiz isso. Você tinha liberado? Tinha. Tava lá. E eu estava presente, não sei, eu acho que eu fiquei com falta, então. Tem como ajustar isso? Eu consigo fazer por aqui, ó. E você está presente. Aí depois eu verifico. Se um dia o sistema mandar comparar os dois, aí você fica com falta. Ah, mas eu tô presente, então, tá certinho. Professor, qual site é aquele que você falou do livro usado? Estante Virtual. Esse daqui, ó. Estante Virtual. Aí você tem um monte de livro aqui que você consegue fazer compras. Tá até colado, já tá até logado aqui no meu caso. Tá vendo? É um sebo. Compra aqui livros novos, usados e seminovos, em sebos e livrarias. Aí você coloca o livro que você quer. Por exemplo, imagina, um livro de redes. Redes de computadores. Meu teclado aqui no meu notebook tá uma porcaria. Aí você clica aqui, ele vai trazer tudo que tem, ó. Primeiro deles, Tanimbal, sempre. Tanimbal sempre é referência. Aí ele tem, ó, tem livro desde R$ 8,00 até 280. 280 deve ser o novo. E R$ o de 8,00 deve ser usado. quase pegando fogo já. Hã? O de 8 deve estar quase pegando fogo já. Ô, louco. O de R$ 8,00 está aqui, ó, usado. Ó. Aí você pode ver como que ele tá, ó. Aí você clica nele e ele fala como que ele tá ali dentro. Ó, usado, seminovo, descrição. Livro em bom estado, capa e contracapa, páginas laterais e com sinais de manuseio. Sujidade, quer dizer que está numa estante lá, desgastes e amarelado. É normal, não está rasgado, não está nada. Tá aceitável. Quando ele coloca em bom estado, é bom estado mesmo, viu? É livro que ficou amarelou na prateleira. É livro sujo. Sabe que tem aquela sujeira em cima do livro? Igual fica na biblioteca. Não fica meio amareladinho em cima? Que é normal. É isso daí. Olha quanto que você paga. Vou logar nesse site agora, vou dar uma olhada aqui. Esse livro aqui é gigantesco, pesa 1,5 kg. O livro tem acho que 1.000 páginas. Por R$ 8,00. Você não tira nem xerox do livro. Pior que é verdade mesmo, tá certo. Não compensa nem se você escanear. E você fica com o livro inteiro. É mais caro o frete por causa do peso dele, que ele pesa mais de 1 quilo.
livro é gigante. Aí o correio que mata. O Matheus colocou aqui, vem com 2 páginas. Ô, louco, não vem não, ele vem inteiro. Quando tá bom, é bom mesmo. Eles não enganam, não colocam assim, eles sabem disso daí. Não dá para eles colocar lá. Quando tem alguma coisa, eles falam, olha, tem risquinho, tá em bom estado. Quando é bom estado mesmo. Se tivesse ruim, ele coloca lá. Tá ruim, tá mal, mal conservado, eles escrevem. O bom estado já é excelente. Se tiver excelente, em ótimo estado, o que, que ele é? É 0. É livro que não tem nenhum amareladinho ainda. Que parece que ninguém usou. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Se não tiver mais dúvidas, então é isso. Por hoje é só. Nos encontramos na frente.